Já faz um certo tempo que eu venho percebendo isso nos meus atendimentos psicológicos e também conversando com outras pessoas, de como a gente começou a normalizar certas ações, certos comportamentos que simplesmente fazem mal pra gente. Nesse livro aqui do Roberto Crema, que se chama Normose, ele trata justamente isso, que é essa normalização de certos comportamentos que fazem muito mal pra gente. Por exemplo, a gente acha muito comum ter uma rotina de trabalho exaustiva. A gente acha super comum tomar remédio para ansiedade, tomar remédio para depressão e não buscar a origem, a fonte desse excesso de ansiedade ou depressão. A gente acha super normal ter um sono completamente desregulado e a gente acha super normal a gente gastar qualquer intervalo que a gente tem, qualquer tempo livre, na frente de uma maldita rede social, assistindo vídeos curtos que não levam a gente para lugar nenhum. O autor desse livro dá o nome de normose, essa normalidade adoecida. E ele define normose como o conjunto de normas, conceitos, hábitos e valores estabelecidos pelo consenso social que são patogênicos, causadores de doença, de infelicidade, de perda de sentido da vida, de mediocridade. Ou seja, basicamente, normose é essa normalização adoecida de coisas que a gente não deveria aceitar. Mas como todo mundo aceita, como todo mundo está estressado, todo mundo está ansioso, todo mundo está um pouco depressivo, a gente acha isso normal e não questiona, não critica isso, não tenta entender o que realmente está acontecendo. E eu resolvi gravar esse vídeo porque justamente é um dos principais pontos que as pessoas trazem na terapia. A pessoa chega para mim sentindo uma dor, sentindo algum problema emocional, mas ela não consegue associar isso a alguma coisa na vida dela. E aí, com um pouquinho de conversa na primeira sessão, a gente já começa a identificar alguns comportamentos que, quando a gente faz algumas perguntas, quando a gente começa a ter um olhar mais crítico, a gente percebe que aquilo ali estava destruindo a vida da pessoa. E isso leva a um ponto curioso. Por que que a gente normaliza alguns comportamentos que fazem mal pra gente? Por que que a gente segue um caminho assim? E esse é um ponto que o autor traz também no livro. A educação tradicional prepara a criança para ser normal, ensinando a se encaixar em um sistema doente, em vez de despertar sua grandeza. E ela condiciona à conformidade e ao medo da diferença. Ou seja, segundo esse livro, a gente acaba indo para a escola e aprendendo não a evoluir aqueles pontos que a gente é muito bom. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adora psicologia e passo muito tempo lendo livros, mas isso não foi estimulado na aula. Na verdade, lá eu aprendia sobre química, sobre biologia, sobre matemática e tal, que não eram a minha praia. E tá tudo bem, é a praia de outras pessoas e são matérias importantes, mas não é importante para todo mundo. O sistema escolar hoje em dia é focado em formar pessoas que são iguais às outras que estão do lado dela. E isso acaba asfixiando a chance da pessoa encontrar aquelas coisas que ela é realmente boa. Eu tenho certeza que na sua vida você deve ter alguma coisa que você se sentia muito bem fazendo, que você sentia que você tinha um bom talento, que você gostava de passar bastante tempo nisso, mas aos poucos, de acordo com que você foi crescendo, de acordo com que você foi evoluindo, essa oportunidade de fazer aquilo que você gostava tanto foi sendo asfixiada, você foi perdendo aquele espaço para poder fazer aquilo. E aí você foi seguindo o mesmo caminho que todo mundo segue. Enfim, esse livro trata isso porque é algo que tem um efeito muito danoso na nossa qualidade de vida. Porque quando a gente começa a seguir essa normalidade sem questionar, a gente para de fazer aquilo que a gente realmente gostaria de fazer, a gente reprime as nossas emoções, a gente começa a enxergar alguns sintomas psicológicos, alguns sintomas físicos como bobagem, como coisas que a gente precisa só tomar remédio, e aos poucos a gente vai sentindo essa sensação de vazio, que é o que a gente chama na psicologia de anedonia. A gente deixa de sentir prazer até com as coisas que antes davam prazer pra gente. E isso acaba estourando na gente por meio de um excesso de ansiedade. A gente se sente mais nervoso, a gente se sente mais agitado, a gente vai descontar nas pessoas que estão ao nosso redor. Pode se manifestar também como uma forma mais depressiva, onde a gente não vai ter vontade de fazer mais nada, porque até as coisas que a gente gosta, como eu falei, a questão da anedonia, a gente não vai mais sentir vontade de fazer. A gente tem uma rotina tão corrida, tão asfixiante, que até aquele joguinho no videogame que você gostava de jogar, você já não tem mais paciência. Você chega em casa, você tem o jogo, você tem a TV ali para você jogar, mas você não tem mais vontade. Você só quer ficar parado, você só quer ficar deitado, vendo um monte de videozinho curto. E isso, consequentemente, também impacta os nossos relacionamentos. A gente vai tendo relacionamentos mais superficiais. A gente vai para o restaurante dizendo que vai comemorar o Dia dos Namorados, por exemplo, ou um dia especial com a namorada, mas chega lá, cada um fica grudado no próprio telefone. Não conseguem ter uma conversa de 10 minutos sem acabar olhando para a tela para ver se surgiu alguma notificação. E isso vai gerando esse ser humano pacato, esse ser humano que não tem mais vontade de fazer nada, esse ser humano que não se interessa por outro ser humano que está ali do lado. Ou seja, só mais uma peça que segue o fluxo. E esse é um assunto que tem me incomodado bastante, porque para todo lado que eu olho, depois de ler esse livro, depois de ver as pessoas que eu atendo e tal,
todo lado que eu olho, eu vejo que a gente acaba normalizando muito lixo. E a gente faz isso porque a gente não busca se autoconhecer, a gente não busca se compreender melhor, a gente não busca ser um pouco crítico com aquelas coisas que estão acontecendo. Sabe, pergunta simples, se isso realmente faz sentido, se essa coisa que estão me falando aqui realmente faz sentido, se eu aceito isso, se isso vai me machucar ou não. São perguntas super simples, mas a gente não critica. A gente simplesmente segue o fluxo, porque a gente conhece mais 2 ou 3 que estão no mesmo fluxo. Então, se hoje você sente isso na sua vida, sente que a tua vida normal aí não é como você gostaria que estivesse seguindo, é preciso ser mais crítico. É preciso sentar e olhar um pouco para a tua vida, fazer algumas perguntas. Sabe, algumas perguntas não vão ser fáceis, mas perguntar se a vida está seguindo o caminho que você acha que deveria seguir. Perguntar se aquilo ali faz sentido. Perguntar por que que você está sentindo esse estresse, por que que você está se sentindo mais ansioso, por que que você está com tanta raiva. Fazer esse tipo de pergunta ajuda a gente a disparar a metacognição, que é basicamente a nossa habilidade de pensar sobre aquilo que a gente está pensando. E aí o nosso cérebro acaba tentando buscar alguma forma de resposta para aquele tipo de questionamento que a gente está tendo. E isso que eu estou te falando é uma pequena ferramenta de autoconhecimento. É a gente descolar dessa matrix, a gente buscar entender um pouco mais aquilo que realmente o nosso corpo está pedindo. E por que que eu falo isso? Porque é uma coisa que eu sempre trago na terapia. Não adianta simplesmente tomar uma medicação. Ah, eu estou tomando um remédio para ansiedade, um remédio para depressão. Ok, pode estar ajudando naquele momento. Mas aguarda uns 2, 3 meses, você vai ver que você vai acabar aumentando a dose. Por que que isso acontece? Porque se a gente não vai atrás de uma fonte do que está gerando aquele excesso de ansiedade, ou o que está gerando aquela depressão, a gente não resolveu o problema. A gente simplesmente usou um paliativo para aquilo. E normalmente a gente não resolve o problema porque a gente não busca o autoconhecimento, porque a gente não busca entender aquilo que está acontecendo. E não é porque a gente não gosta da gente, mas é porque para todo lado que a gente olha, as outras pessoas estão fazendo o mesmo. Enfim, esse livro Normose é um livro muito interessante que ajuda a gente a refletir um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento. Aqui no canal já tem um vídeo sobre autoconhecimento, eu vou deixar aqui embaixo, que muita gente acha que autoconhecimento é balela. Mas autoconhecimento é isso. É a gente olhar um pouco para dentro da gente, entender as nossas necessidades e ver aquilo que realmente faz sentido na nossa vida. E se você sente que você precisa acordar dessa normalidade adoecida, quer aprender mais sobre você, quer entender mais como funciona a sua mente, quer entender mais como funcionam suas emoções e como você pode lidar com isso que você sente, tem um link aqui embaixo da comunidade de espertos. Lá você tem acesso a conteúdo sobre autoconhecimento que eu vou criando e acumulando lá dentro dessa plataforma e também tem acesso direto a mim para que a gente possa juntos trocar ideia e avançar para uma vida que faz mais sentido, uma vida desperta, uma vida onde a gente segue os nossos valores e aquilo que realmente faz bem para a gente, e não só a normalidade adoecida que todo mundo está acostumado a seguir.